Existe algo muito interessante em Paul Pogba porque durante muito tempo ele parecia representar exatamente aquilo que o futebol moderno mais valoriza: talento bruto, criatividade, presença, confiança e brilho individual. Pogba entrava em campo e em poucos minutos fazia coisas que muitos jogadores profissionais jamais conseguiriam reproduzir na carreira inteira. Passe difícil, controle improvável, visão de jogo absurda, força física, técnica refinada, personalidade. Tudo nele transmitia a sensação de alguém naturalmente acima da média. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se frustra quando pensa na carreira dele. Porque no fundo, Pogba tinha praticamente tudo para dominar uma geração inteira no futebol. E honestamente, isso torna a trajetória dele muito mais interessante do que simplesmente chamar ele de superestimado ou preguiçoso. A história de Pogba fala sobre algo muito maior: o fato de que talento sozinho raramente sustenta um homem por muito tempo. O talento abre portas. A disciplina mantém elas abertas. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis que muita gente evita aceitar hoje. O mundo gosta muito de potencial porque potencial impressiona rápido. O sujeito extremamente talentoso chama atenção cedo, recebe elogios cedo e frequentemente começa a viver cercado por expectativas gigantescas antes mesmo de desenvolver estrutura emocional suficiente para sustentar aquilo. Pogba transmite muito isso. Porque quando observamos jogadores verdadeiramente dominantes durante muitos anos, quase todos possuem uma característica em comum além do talento: constância. E honestamente, consistência talvez seja uma das qualidades mais subestimadas do mundo moderno. Hoje as pessoas admiram intensidade momentânea muito mais do que repetição disciplinada. Um vídeo viral impressiona mais do que anos silenciosos de evolução contínua. Um momento genial chama mais atenção do que alguém confiável durante uma década inteira. Só que carreiras grandes normalmente são construídas pela segunda opção. E talvez seja exatamente aí que Pogba se distancia de jogadores que marcaram época de maneira mais sólida. Porque em muitos momentos ele parecia mais apaixonado pela ideia de ser brilhante do que pela rotina necessária para permanecer brilhante. Existe uma diferença enorme entre gostar da glória e gostar do processo, mas poucas pessoas percebem isso cedo. O processo quase nunca é emocionante. Treinar cansado não é emocionante. Dormir cedo não é emocionante. Repetir fundamento não é emocionante. Continuar focado quando já existe dinheiro, fama e reconhecimento também não é emocionante. Só que é exatamente essa parte menos interessante que separa homens realmente extraordinários de homens apenas muito talentosos. Isso me faz pensar bastante sobre quantas pessoas extremamente capazes ficam pelo caminho justamente porque começaram a confiar demais no próprio dom natural. E honestamente, isso não acontece apenas no esporte. Acontece em carreira profissional, negócios, estudos e praticamente qualquer área da vida. O sujeito inteligente que nunca desenvolveu disciplina frequentemente é ultrapassado por alguém menos talentoso, mas muito mais consistente. Porque consistência cria profundidade. Pogba parecia viver muito mais baseado em momentos do que em continuidade. Em um jogo ele parecia o melhor meio-campista do planeta. No outro desaparecia completamente. E talvez isso seja o que mais incomoda quem acompanhou a carreira dele. Não era falta de capacidade. Era a sensação constante de potencial desperdiçado. E talvez o mais perigoso do talento seja justamente isso. Quando uma pessoa percebe cedo que consegue resultados sem esforço máximo, ela frequentemente demora mais para desenvolver disciplina verdadeira. O problema é que chega um momento onde apenas talento deixa de ser suficiente. Principalmente em ambientes extremamente competitivos. No topo, quase todo mundo é talentoso. O que separa os grandes nomes costuma ser capacidade mental de continuar fazendo o necessário mesmo quando já não existe motivação emocional. Talvez por isso jogadores como Cristiano Ronaldo sejam tão obsessivamente admirados por atletas profissionais. Porque independentemente da opinião pessoal de cada um, existe uma coisa impossível de negar: consistência absurda durante muitos anos. E honestamente, isso exige uma força mental gigantesca. Muito maior do que momentos isolados de genialidade. Pogba parecia querer liberdade o tempo inteiro. E não existe nada errado nisso. O problema é que liberdade sem disciplina frequentemente vira instabilidade. Isso vale para futebol e para a vida. Muita gente quer viver apenas baseada em vontade momentânea, motivação passageira e inspiração emocional, mas homens realmente fortes normalmente aprendem cedo que constância vale mais do que entusiasmo. Isso me faz pensar bastante sobre homens modernos que começam projetos extremamente motivados e abandonam tudo poucos meses depois. Academia,
estudo, negócios, mudança de vida, relacionamento, qualquer coisa. Existe quase um vício atual em começar empolgado e desistir silenciosamente quando a novidade desaparece. Só que a vida raramente recompensa quem funciona apenas quando está inspirado. E talvez seja exatamente isso que a carreira de Pogba ensine de maneira tão clara. O talento realmente abre portas. Abre muitas portas. Faz pessoas acreditarem em você rápido. Faz o mundo enxergar potencial em você cedo. Mas permanecer no topo exige algo menos glamouroso e muito mais difícil. Repetição disciplinada durante anos. Talvez por isso tanta gente olhe para Pogba com uma sensação estranha. Não de fracasso, porque ele ainda teve uma carreira enorme, mas de oportunidade incompleta. Como se o mundo tivesse visto flashes de alguém capaz de dominar uma geração inteira, mas que em muitos momentos parecia mais apaixonado pela ideia do brilho do que pela rotina silenciosa necessária para sustentá-lo durante tempo suficiente.